Lição 5. Expiação horizontal, a cruz e a igreja. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Sábado, 22 de julho. Imagine que você é um gentio, um grego, que aprendeu a estimar o Deus dos judeus. Você abandonou a adoração a muitos deuses e aceitou o único e verdadeiro Deus. Enquanto percorre os belos pátios e colunas estriadas do Templo de Jerusalém, os sons de adoração suscitam seu louvor. Nesse momento, porém, você se vê confrontado por uma barreira de pedra de 1,20 m de altura. Em vários pontos desse muro, com intervalos regulares, está gravada a seguinte mensagem em latim e grego: nenhum estrangeiro pode ultrapassar a barreira e o muro ao redor do templo. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte subsequente. Nesse momento, você se sente excluído, marginalizado e separado. Em Efésios 2, 11 e 22, Paulo vê a cruz de Cristo fazendo uma diferença dramática, destruindo esse tipo de barreiras e muros. Verticalmente, a cruz dissolve a separação e concilia os seres humanos com Deus. Horizontalmente, concilia as pessoas umas com as outras. A cruz removeu a inimizade e trouxe paz entre judeus e gentios, tornando-os uma nova humanidade. Juntos, eles se tornaram um novo templo, morada de Deus no Espírito. O que essa verdade significa para nós hoje? Segunda, 24 de julho. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Ouça Efésios 1, 7 e 8. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 2, 13, 14 e 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Efésios 5, 2 e 25. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pergunta 2. Como Paulo descreveu a cruz e o impacto da obra de Cristo? Como você resumiria o que ele disse sobre a cruz? De que modo ela muda nossos relacionamentos?
No contexto de Efésios 2, 11 a 22, a cruz ofereceu 3 grandes recursos aos crentes. Primeiro, os gentios que estavam longe de Deus e de seu povo foram aproximados de ambos, sendo agora filhos de Deus e irmãos dos judeus. Segundo, a inimizade entre judeus e gentios foi destruída. A cruz removeu o que parecia ser o estado permanente de hostilidade em que judeus e gentios eram inimigos jurados. Terceiro, no lugar da hostilidade veio a reconciliação. Era plano de Cristo reconciliar ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Como é a reconciliação? Como é estar reconciliado? Imagine um afastamento sério entre mãe e filha que se estabeleceu ao longo dos anos. Imagine esse rancor sendo dissolvido em uma onda de graça e perdão e o reencontro entre as duas. Isso é reconciliação. A reconciliação é vivenciada no momento em que um membro da igreja deixa de lado qualquer questão que o separe de outro membro e reconhece-o como um irmão amado que aceita o que foi oferecido. Reconciliação não é um termo mecânico ou legal, e sim um termo interpessoal que celebra a cura de relacionamentos quebrados. Paulo ousou imaginar a poderosa obra de Cristo na cruz impactando os relacionamentos, não apenas entre indivíduos, mas também entre grupos de pessoas. Ele a imaginou invadindo nossa vida e destruindo as divisões, dissolvendo as brigas e renovando nossa comunhão e compreensão uns com os outros. De que forma você pode aplicar esses princípios para se reconciliar com alguém? Terça, 25 de julho. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Derrubando a parede de separação. Ouça Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz. De 2 povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Pergunta 3. Que atitude Cristo tomou em relação à lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Por que ele fez isso? Nesses versos, é provável que Paulo tenha feito menção à balaustrada ou muro que rodeava o pátio de Israel no templo de Herodes, com sua ameaça de morte. Paulo imaginou essa parede sendo derrubada e os gentios tendo acesso total à adoração a Deus. Qualquer parede desse tipo, disse Paulo, havia sido removida pela cruz, pois ali aprendemos que esses 2 povos, judeus e gentios, são, na verdade, um. Alguns acreditam que o texto de Efésios 2, 14 e 15 ensina que os 10 mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, foram abolidos ou postos de lado pela cruz. No entanto, em Efésios, Paulo demonstrou profundo respeito pelos 10 mandamentos, como um recurso para moldar o discipulado cristão. Ele citou o 5º mandamento e fez alusão aos outros. Isso se harmoniza com as afirmações anteriores de Paulo sobre a lei. Ele falou do uso indevido da lei, mas a honrou e assumiu sua continuidade. Assim, usar esses versos para insinuar que os 10 mandamentos teriam sido abolidos, em especial à luz de todos os outros versos da Bíblia sobre a perpetuidade da lei divina, é claramente uma interpretação errônea da intenção do apóstolo. Em vez disso,
qualquer uso da lei para causar discórdia entre judeus e gentios, e especialmente excluir gentios da parceria plena entre o povo de Deus e do acesso à adoração, seria anátema a Paulo e um uso indevido da intenção divina para a lei. A lei, em Efésios 2, 14 e 15, se refere aos aspectos cerimoniais da lei, que separavam o judeu do gentio, representados na complexa expressão a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou a todo o sistema de lei do Antigo Testamento, conforme interpretado, ampliado e mal utilizado como um obstáculo para separar judeus de gentios. Que tensões entre os adventistas do sétimo dia precisam ser confrontadas e superadas? Por que nosso amor comum por Cristo deveria ser suficiente para superá-las? Quarta, 26 de julho. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Jesus, pregador da paz. Ouça Efésios 2, 17 e 18. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Pergunta 4. Como Paulo resumiu o ministério de Cristo? O conceito de paz é importante em Efésios, visto que a carta começa e termina com bênçãos de paz. E a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes, em Efésios 2, 11 a 22, Paulo argumentou que Cristo personifica a paz, porque Ele é a nossa paz, e que sua cruz produz paz. Cristo não só destrói algo, a hostilidade entre judeu e gentio, mas cria uma nova humanidade marcada por relacionamentos de reconciliação e paz. Tal paz não é apenas ausência de conflito, mas ecoa o conceito hebraico de shalom, a experiência de totalidade e bem-estar no relacionamento com Deus e com o próximo. Ouça Efésios 4, 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 6, 14 e 15. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Efésios 2, 17 a 19. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Isaías 57, 19. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei.
Pergunta 5. Como Paulo imaginava os crentes compartilhando a mensagem de paz de Jesus? Os evangelhos contêm exemplos de Jesus como pregador da paz. Em suas mensagens de despedida aos discípulos, prometeu a eles e a nós: "Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou." E concluiu: "Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo." Após sua ressurreição, quando apareceu aos discípulos, repetidamente dizia: "Que a paz esteja com vocês." Em Efésios 2, 17 e 18, Paulo ressaltou que a pregação da paz de Cristo se estendia além do período de seu ministério terrestre. Ele anunciou paz, tanto aos que estavam longe, gentios antes de serem convertidos, como aos que estavam perto, judeus. Ao aceitar essa proclamação, todos os crentes experimentam uma bênção profunda. Como ser pregador da paz e não condutor de conflito? A que situações você pode ajudar a levar a cura? Quinta, 27 de julho. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. A Igreja, um templo sagrado. Ouça Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Pergunta 6. Que conjunto culminante de imagens Paulo usou para assinalar a unidade entre judeus e gentios na Igreja? Efésios 2, 1 a 10 ensina que vivemos em união com Jesus, enquanto os versos 11 a 22 ensinam que vivemos em união com os outros como parte de sua Igreja. A morte de Jesus tem benefícios verticais no estabelecimento de nosso relacionamento com Deus e horizontais na consolidação de nosso relacionamento com os outros. Por meio da cruz, Jesus demoliu o que separava gentios de judeus, incluindo o uso indevido da lei com o propósito de ampliar o abismo.
Jesus também construiu um incrível e novo templo composto por crentes. Gentios, antes excluídos da adoração nos lugares sagrados, se juntam aos judeus para se tornarem um novo templo. Todos se tornam parte da igreja, santuário dedicado ao Senhor, e têm o privilégio de viver em união com Jesus e os irmãos em Cristo. Ouça Efésios 2, 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. 1 aos Coríntios 3, 9 a 17. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 2 aos Coríntios, capítulo 6, 14, até capítulo 7, 1. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram
essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pergunta 7. Como comparar o uso da metáfora da igreja como templo nas passagens lidas? Paulo empregou a metáfora do templo para representar a igreja, numa figura culminante da plena inclusão de gentios na igreja. Antes banidos da adoração no pátio de Israel, no templo, eles não só ganharam acesso, mas se tornaram materiais de construção para o novo templo para morada de Deus no Espírito. Os autores do Novo Testamento empregaram a metáfora do templo para visualizar a santidade da igreja, o papel de Deus na fundação e no crescimento da igreja e a união dos crentes dentro dela. A metáfora foi usada em conjunto com a linguagem biológica, onde o templo cresce, e o processo de construção foi frequentemente realçado. Também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Em vez de uma imagem estática, a igreja é capaz de reconhecer sua identidade como santuário do Deus vivo. Sexta, 28 de julho. Verso para memorizar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Estudo adicional. Qual é o contexto de Efésios 2, 11 a 22, que descreve os efeitos abrangentes da cruz sobre os relacionamentos humanos? Paulo abordou os relacionamentos entre judeus e gentios na igreja. Sua preocupação era que eles entendessem e vivessem seu status comum e reconciliado na família de Deus. No entanto, em Efésios, Paulo demonstrou um propósito abrangente. Seu tema é o supremo plano de Deus de unir todas as coisas em Cristo, e seu escopo inclui a família no céu e na terra. A unidade dos membros dentro da igreja, tema abordado em Efésios 2, 11 a 22, tem um propósito mais amplo, revelado em Efésios 3, 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, em criar a igreja a partir de judeus e gentios, se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Efetivando a união que Cristo obteve por meio da cruz, os crentes devem sinalizar que o plano divino final de unir todas as coisas em Cristo está em andamento. As reconciliações sinalizam o plano de um universo unificado em Cristo. Por isso, é apropriado consultar os princípios bíblicos de Efésios 2, 11 a 22, inseridos no contexto de Efésios como um todo, a respeito de um tema importante atualmente: relacionamentos entre grupos ou culturas. Perguntas para consideração. Que princípios vemos em Efésios 2, 11 a 22 referentes aos relacionamentos étnicos? Qual é a abordagem distintiva e centrada em Cristo a respeito de como membros de um grupo étnico devem se relacionar com membros de outro grupo étnico? Tendo em vista o plano de Deus para o futuro da humanidade, é importante que a Igreja trate das suas questões internas e conflitos entre grupos étnicos? Que problemas entre grupos culturais existem em sua comunidade? Sua igreja pode desempenhar um papel positivo em efetivar a obra unificadora que Cristo já realizou na cruz? Como você pode participar disso?